Como avaliar o retorno do investimento imobiliário? É importante termos em mente que os cálculos, quando se fala em retorno do investimento imobiliário, não são cálculos difíceis, portanto acabam por ser umas pequenas contas de somar, de subtrair e de dividir. Obviamente que o investimento tem alguma complexidade que temos que dominar, mas o cálculo das taxas de retorno acaba por ser bastante fácil de fazer. Em primeiro lugar, considerar duas categorias de retorno que possamos ter. Portanto, quando temos um imóvel, especialmente o imóvel para arrendamento, temos uma primeira parte de retorno, que é o rendimento que nós conseguimos obter com este imóvel. Portanto, na prática, acabam por ser as rendas subtraídas dos custos que temos com o imóvel, e também temos a componente da valorização do imóvel. Muitas vezes as pessoas olham mais para esta segunda rúbrica, que é a valorização do imóvel, quando pensam no investimento, mas ao olharmos para investimentos de longo prazo, a componente do rendimento acaba por ter um peso muito mais interessante. Portanto, o rendimento total acaba por ser o rendimento proveniente exatamente das rendas e a valorização do imóvel. Mas quando temos uma oportunidade de investimento, de compra de uma casa para arrendamento, torna-se bastante simples de determinar aqui o retorno que nós temos. Por um lado, temos o rendimento que temos, portanto, na prática, as rendas que o inquilino nos vai pagar todos os meses. E depois temos um conjunto de custos que temos que suportar, e aqui muitas vezes tendemos a subestimar estes custos, e são custos como os condomínios, como os seguros, como a manutenção que vamos ter que fazer certamente. Enfim, temos vários custos que temos que olhar com muito conservadorismo para que a nossa análise seja o mais realista possível. E na prática o que fazemos é rendimentos menos custos. Na prática isto chama-se, na gíria dos investimentos, é o cash flow que nós temos com o nosso investimento, e dividimos o cash flow pelo investimento total que nós fazemos. Portanto, na prática, tendo um exemplo que temos uma renda de 6.000 euros e despesas anuais de 1.000 euros, portanto o nosso cash flow aqui será 5.000 euros, dividindo isto pelo valor do investimento, hipoteticamente são 100.000 euros, portanto temos aqui uma taxa de retorno de 5%. E aqui é que importa agora fazer uma análise. O que é que significa este retorno de 5%? Portanto, por cada 100 euros vamos ter um retorno de 5, naturalmente, mas vamos usar esta métrica para comparar com investimentos alternativos. Se comparamos com depósitos a prazo, naturalmente que é uma taxa muito elevada, se bem que não podemos comparar, porque estamos a falar aqui de níveis de risco distintos, mas as pessoas fazem isto muitas vezes, temos uma taxa muito mais interessante. Mas se calhar não é o mesmo ter uma taxa de retorno de 5% do investimento na Baixa de Lisboa, ou ter uma taxa de retorno de 5% numa zona que é menos nobre. Portanto, ter sempre em mente a relação entre o risco que nós corremos e o retorno que nós estamos a assumir. Portanto, isto é a yield do nosso investimento. Algo que se torna interessante é pensar que, como existe a possibilidade de nós recorrermos a endividamento para investirmos em imobiliário, temos aqui um cálculo um pouco diferente, que é o retorno sobre os nossos capitais próprios, ou sobre o capital que nós colocamos neste investimento. E usando o mesmo exemplo, dos mesmos 6.000 euros de rendimento anual, as despesas de 1.000 euros, mas agora vamos pedir financiamento de 80.000 euros, portanto os nossos capitais são apenas de 20.000 euros, e vamos assumir aqui um custo com juros de 1.000 euros. Na prática, a conta que temos que fazer é os 6.000 euros, retiramos os 1.000 euros da despesa anual e outros 1.000 euros das despesas com juros, e dividimos tudo por 20.000 euros. Temos aqui uma taxa de retorno sobre capitais próprios já de 20%. Ou seja, uma taxa muito mais interessante, obviamente que tem associado aqui algum risco, porque estamos a recorrer a endividamento, mas isto permite fazer aquilo que é a alavancagem do nosso investimento. Portanto, com 20.000 euros compramos a mesma casa que precisávamos de 100.000 euros no exemplo anterior. E, portanto, podemos ter aqui uma estratégia interessante, que é, eu ao invés de comprar apenas uma casa de 100.000 euros, se calhar posso comprar 2 ou 3 e ter aqui um retorno muito maior ao longo do tempo. E, portanto,
termos em mente que a disponibilidade de crédito que nós temos e o custo de crédito que nós temos, que é bastante interessante, que hoje em dia as taxas estão muito baixas, permite-nos claramente ter prestações mensais muito baixas e ter um retorno sobre o nosso investimento que acaba por ser extraordinário. Isto tem suportado bastante o preço dos imóveis nos últimos tempos e parece-nos, suportar ainda mais o preço dos imóveis no futuro. Portanto, é tudo simples, determinar rendimentos, determinar custos, perceber qual é o investimento total que vamos fazer e com isto vamos poder tomar uma decisão de investimento que acabe por ser razoável, que acabe por ser ponderar diferentes alternativas, mas sempre na lógica de investimento para o longo prazo, porque o mercado de arrendamento tem isto, investir para o longo prazo, para com isso conseguir ter retornos muitíssimo interessantes.